E aí, meus seguidores, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui falando um pouquinho sobre reforma tributária. A minha opinião é que não vai haver reforma tributária no Brasil, tá certo? O que vai haver é algumas propostas de fatiamento, mas o Poder Executivo não vai querer perder o modelo de tributação que ele já tem. Nós temos um modelo extremamente complexo, desde a Constituição de 88, tá? Que é estruturado em competências, princípios para proteger o cidadão, imunidades, as instituições que não pagam tributo e os bens que não pagam tributos, e as repartições das receitas tributárias. O que está acontecendo? O Brasil está cobrando, tá certo, muita tributação no consumo. E ainda tem uma série de isenções fiscais, tá certo, para entidades que não estão gerando emprego, e tributando, além do consumo, você tem uma isenção, por exemplo, de rendimentos de acionistas. Então você tem uma série de distorções no sistema tributário. Tá? Como a União arrecada muito, tá certo? Os estados ficam e os municípios ficam pendentes, dependendo da repartição dessas receitas tributárias no fundo de participação dos municípios e no fundo de participação dos estados. Você tem um desequilíbrio da federação. Só que a União, desde uns 20, 30 anos atrás, ela vem tendo superávit de arrecadação. Só não teve esse ano por causa da pandemia, mas esse modelo favorece essa quantidade de tributos que é feito em cascata, muitos deles cobrados pela União, CSLL, PIS, COFINS, ITR, IPI, II. Então há uma concentração grande de tributos. Para vocês terem uma ideia, 3 tributos para o Estado, 3 tributos para o município e o restante para a União. O DF acumula as duas competências, União e Estados e Distrito Federal, municípios e estados, né? Então você tem aí uma acumulação de tributos concentrando. Então não se tem o interesse realmente de mexer nessa estrutura que favorece e concentra poder na mão da União. E a base tributária também fica muito restrita, porque você está tributando o consumo e tem uma classe média e um miolo dessa base que sustenta toda essa estrutura. Tá? Pode observar que as grandes empresas, né, mesmo nessa pandemia, estão tendo lucros e mais lucros. Tá certo? O que nós temos que fazer realmente é pressionar para que se faça uma reforma tributária consistente e tire um pouco dessa pressão em cima do consumo e tribute mais a renda. Tá certo? Porque o que está acontecendo? Quem ganha mais não paga mais. O miolo da classe média está bancando toda essa estrutura. Então, na minha humilde opinião, não vai haver reforma tributária. Tá certo? Se a sociedade não pressionar para que haja realmente um aumento da base de pessoas que estão pagando, tá certo? E uma diminuição das isenções fiscais de setores que não estão gerando emprego e a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que é outro tributo criado lá no Fernando Henrique, que até hoje não foi regulamentado. Então, essas distorções geram o quê? Uma concentração de tributação em cima de pequenos grupos para manter toda uma estrutura, tá certo? Os pobres não estão pagando tributos diretos, mas pagam de forma indireta. E os ricos estão pagando poucos tributos, tá certo? Mas estão pagando muito tributo quando gera emprego. Então, realmente é uma situação de desequilíbrio tributário. E a legislação tributária não é brincadeira. Para vocês terem uma ideia, o Código Tributário Nacional é da minha idade, é de 1966. O regulamento do imposto de renda, ele tem 2 volumes de livro absurdos. Então você tem uma legislação tributária velha, emendada, antiga e progressiva, tá certo? Progressiva, regressiva, né? Regressiva, que está prejudicando a gente, prejudicando todo mundo, e isso não vai mudar para o Brasil se modernizar. Então, vamos acompanhar as propostas de reforma tributária, porque elas são importantes para a gente ver o que vai acontecer com o Brasil em curto prazo e a longo prazo. Um abraço, dê um like no meu vídeo aí, divulguem esse vídeo,
Não vai haver reforma tributária. Eu fiquei até surpreso, que eu pensei que o Bolsonaro fosse fazer a reforma tributária, mas não vai fazer, assim como todos os governos anteriores também não quiseram fazer. Até porque beneficia muito o Poder Executivo, essa concentração de tributos, essa arrecadação em cascata, que prejudica os outros centros da federação e prejudica toda a sociedade. Um grande abraço. Só beneficia a União. Um abraço.